gente, eu me chamo Ana Caroline e hoje a nossa aula vai ser sobre o sistema sensorial. Eu sou residente do programa Residência Pedagógica pelo Instituto Federal do Piauí e a minha preceptora é a professora Mônica. Então, bora lá. O sistema sensorial. O que é o sistema sensorial? Ele é um sistema que vai permitir com que a gente perceba as informações do mundo externo e conecte elas com o mundo interno. Então, vai ser meio que uma comunicação, vai ser uma fonte de comunicação entre o mundo externo e o mundo interno. O sistema sensorial ele recebe estímulos que são transmitidos ao encéfalo, onde eles são interpretados e transformados em sensações, que podem ser a visão, o paladar, o olfato, a audição e o tato. Então, são 5 sentidos, 5 sensações. E para que haja para que ele possa pegar esses estímulos e transmitir aos cérebros, eles precisam de uma ajuda. E quem que vai ser esse comunicador, essa ajuda? São os receptores. E os receptores, eles têm vários tipos de receptores. A gente tem o quimiorreceptor, que vai detectar a presença e concentração de substâncias. Tem o fotorreceptor, que vai perceber os estímulos luminosos e aí vai gerar um estímulo e levar esse estímulo para o cérebro. Temos os mecanorreceptores, que vão estar ligados aos estímulos táteis, pressão, toque e auditivos. Também temos os termorreceptores, que como o próprio nome já diz, né, vão dar origem a estímulos térmicos, e os receptores de dor. Agora a gente vai falar de um dos sentidos dentre os 5 que eu falei anteriormente, que é o tato. O tato ele é um sentido especial pelo qual o contato com o corpo é percebido. Então, quando a gente toca uma mesa, a gente sente a textura da mesa. Quando a gente senta numa cadeira gelada, a gente sente essa cadeira gelada. E o principal órgão envolvido na percepção desse sentido é a pele. E na pele humana existem vários tipos de receptores. E os receptores que estão associados, né, na pele humana a detectar o tato são os mecanorreceptores, os termorreceptores e os receptores de dor. E aqui eu trouxe para vocês algumas células especializadas, nervosas, que estão presentes na nossa pele. Então, vamos identificar aqui cada uma delas na imagem e a função dessas células. A gente tem primeiro o corpúsculos de Meissen, que ele está bem aqui, essa célulazinha marrom, e ele é responsável por sentir vibrações de baixa frequência e movimentos de objetos na superfície da pele. Então, é responsável por sentir essas vibrações de baixa frequência. A gente tem terminações de Rolfing, que são responsáveis pelo tato e pressão prolongados e intensos. Então, aqui a gente já tem, ó, essa estrutura verdinha, já está mais na parte profunda da nossa derme. Temos corpúsculos de Passim, que são esses azuis aqui, achatados, que eles ocorrem pela compressão local e rápida dos tecidos. E por fim a gente tem os discos de Meckel, que percebe o toque contínuo de objetos sobre a pele. Então a gente tem aqui os corpúsculos de Meckel, que são esses laranjinhas aqui presentes abaixo da nossa epiderme. Agora, falando um pouco sobre olfato e paladar, a gente tem que saber que esses dois sentidos, eles estão associados, eles são juntos. A percepção do sabor ela é uma mistura entre o olfato, entre o paladar e entre a textura. Aí, por exemplo, se eu pegar um arroz e um feijão e botar dentro do liquidificador e misturar eles bem, eu não vou saber diferenciar qual que era o arroz, qual que era o feijão ali dentro. Eles se tornaram um só. Eles se tornaram uma mistura. E isso, até o cheiro, né, do feijão e do arroz vai ser diferente. Por quê? Porque vai se formar um cheiro só daquela mistura. Então, não vai ser possível identificar o que é o arroz e o que é feijão. E o cheiro nada mais é
do que as moléculas químicas, do que os quimiorreceptores que vão estar atuando aqui no nosso nariz. Então, a gente tem aqui os neurônios receptores olfativos e essas células e os quimiorreceptores que vão entrar pelo nosso nariz e vão ser captados pelo nosso sistema nasal e vão ser levados para como estímulos para o nosso cérebro. Então, os quimiorreceptores vão perceber a presença dessas moléculas químicas e vão levar essas moléculas químicas para o cérebro, e o cérebro vai interpretar esse cheiro. E mais sobre o olfato e o paladar, que trabalham juntos, a gente também tem a nossa língua, que é uma estrutura muito importante. Na nossa língua a gente vai ter as chamadas papilas gustativas. Essas papilas gustativas vão ser responsáveis pela detecção dos sabores, se vai ser doce, se é azedo, se é salgado, se é amargo, ou se é umami, que é um novo sabor que descobriram. E aqui a gente tem todas essas papilas gustativas distribuídas aqui na nossa língua, e cada um desses lugares vai ter a percepção de um ou dois desses sabores. E assim nós encerramos nossa aula. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre sistema sensorial, mas vai ser sobre visão e audição. Então, até mais.